controlando animações por programação e atribuindo características físicas ao objeto. Na etapa anterior, conhecemos algumas funções que tornaram possível controlar o acesso à cabana. Nesta, iremos criar uma rotina para controlar a animação da pedra, que será o obstáculo que o jogador enfrentará no jogo. A opção que usaremos para disparar a animação da pedra caindo é conhecida como trigger, ou gatilho em inglês. Todos os componentes de colisão oferecem um controle de ativação do trigger. Quando habilitado, o objeto deixa de ser sólido e passa apenas a servir como referência de contato com o jogador. Antes de colocar o objeto na cena, iremos posicionar melhor a luz para clareá-lo um pouco mais. Selecione o item Directional Light no painel de hierarquia. E na propriedade de transformação de rotação no painel Inspector, altere o valor da coordenada X para 60. Tente ver qual a melhor posição para a luz do seu projeto, caso esteja muito diferente do nosso. Agora insira o objeto que irá servir como gatilho para executar a animação da pedra. Abra o menu Game Object, o item Create Order e clique em Cube. Redimensione e posicione a caixa entre as pedras conforme mostraremos a seguir. No final, a caixa deverá estar cobrindo praticamente todas as pedras e sairá do limite do caminho para abranger todo o espaço possível que o jogador poderá percorrer durante sua passagem por este local. Lembre-se que o que queremos é que ele toque este objeto. Veja como ficou em modo de jogo. Agora vamos modificar o objeto para que seja uma barreira e nem fique visível na tela. Expanda o componente de colisão da caixa e marque o campo da opção Trigger. A partir de agora, o objeto não é mais sólido. O próximo passo é remover a estrutura do objeto da cena. Clique com o botão direito do mouse sobre o componente que representa o objeto Kill e exclua-o. A caixa desaparece
mas o colisor permanece. É somente dele que precisamos. Crie a tag Dispara a Pedra e associe a este objeto. O passo seguinte é fazer a programação que identificará a colisão com o objeto para rodar a animação. Como as rotinas anteriores, esta também fará parte do script jogador.js. Abra-o. Para utilizar o sistema de gatilho, iremos usar uma função específica que é a onTriggerEnter. Ela é própria para detectar colisões em objetos com um componente de colisão no modo Trigger. Vamos digitar então a primeira linha da função. Através dos parâmetros, iremos receber as informações do objeto em que o jogador fizer contato, desde que este possua um componente de colisão. Agora vamos incluir uma declaração para checar quando o jogador colidir com o objeto Dispara a Pedra. Além disso, precisamos também nos certificar se antes a animação já aconteceu, senão ficará sendo mostrada repetidamente enquanto houver contato com o objeto gatilho. Então temos que adicionar mais uma condição a esta declaração. E no início do script, incluir esta variável com valor falso também. Para dar sequência à rotina que será executada caso os requisitos anteriores tenham sido cumpridos, a primeira coisa a fazer é alterar o valor da variável AnimaPedra para verdadeiro, true, o que fará com que a animação não seja reproduzida mais. Em seguida, vamos usar instruções para reproduzir a animação do objeto Pedra Grande. Primeiro inclua uma variável logo abaixo, a qual irá localizar e definir o objeto que contém a animação. Note que simplificamos as instruções se compararmos às de função anterior, associando diretamente a variável ao seu valor. Em seguida, insira a linha de comando que reproduzirá a animação e encerre a função. Pronto! Salve e retorne ao Unity. Quando o jogador fizer contato com o componente de colisão do cubo, a pedra rolará da encosta e bloqueará o caminho. Vamos ver como ficou, mas antes desative o modo de reprodução automática da animação do objeto no painel Inspector. Conseguimos acionar queda da rocha e o obstáculo agora existe, mas ainda não está cumprindo com a sua função de impedir a passagem do jogador, pois é facilmente transponível, já que basta pular por ele utilizando a tecla de espaço para isso, como vocês mesmos viram na última simulação. Vamos desativar esta opção,
editando o script Character Motor do objeto First Person Controller. Localize e expanda o componente. Acesse as opções do item Jumping e desmarque o campo Enable. A partir de agora, não existe mais a possibilidade do jogador pular. Quando pressionar a tecla de espaço, nada irá acontecer. Porém, isso pode vir a ser um problema, pois ele precisará fazer isso em outras ocasiões durante o jogo e não conseguirá. Vamos habilitar o campo novamente. A outra possibilidade é diminuir a altura que o jogador pode alcançar no pulo, alterando o valor do campo Base Height. Mas desta forma, o problema continua o mesmo, pois limitando a altura, estaremos também restringindo seu acesso a alguns lugares importantes do jogo. O correto é aproveitar que existe uma área já demarcada pela caixa que criamos para disparar a animação e fazer com que a ação seja anulada somente naquele local. Para isso, temos que editar o script de outro componente chamado FPS Input Controller, que controla os movimentos para frente e para trás, para os lados e os pulos, e criar duas funções, uma para desabilitar o pulo quando ele estiver em contato com o componente de colisão da caixa e outra para ativar novamente. Abra o script que acabamos de citar. Comece incluindo a variável pular do tipo boolean no início do script e com o valor verdadeiro. Localize a linha 32 e insira uma condição antes desta linha. E uma chave para encerrar esta declaração. Agora vamos incluir duas novas funções. A primeira irá desativar o pulo se o jogador estiver tocando no objeto. Interpretando o script, colocamos inicialmente uma condição para a ação acontecer somente quando a variável pular for verdadeira. Depois utilizamos uma função que identifica a colisão e determina o valor à mesma variável como falsa, enquanto o jogador estiver em contato com o objeto rotulado como dispara-pedra. A segunda função irá reativar o pulo novamente. Note que a primeira função chama-se onTriggerEnter e a outra onTriggerExit, ou seja, entrando e saindo. Teste agora o jogo. Dentro do cubo, você não consegue fazer o personagem pular, mas fora dele, sim. Agora o obstáculo está mais eficaz, mas existe ainda a possibilidade de o jogador sair por alguns vãos. Vamos duplicar algumas pedras e tampar as possíveis saídas.
Não esqueça também de liberar um caminho de volta entre as pedras para que o jogador não fique encurralado, pois ele deverá procurar uma solução. Verifique como ficaram as mudanças no jogo para ter uma ideia concreta do que está sendo modificado. Ainda precisamos fazer mais alguns ajustes antes de continuar. Pronto, agora as pedras estão acomodadas de maneira a impedir o avanço do jogador, sem com isso comprometer o seu retorno. Se você reparou bem na animação, viu que a caída da pedra não está muito realista. Ela para de imediato assim que termina o movimento e acaba penetrando nas outras pedras que estão no chão. Poderíamos resolver isso criando uma animação mais fidedigna, procurando simular o deslize o mais próximo da realidade possível, inclusive evitando que um objeto mescle com outro. A questão é, por que ter todo esse trabalho se nós poderemos utilizar um recurso do Unity para fazer isso, sem contar que ficará perfeito no final? O Rigid Body é um componente muito interessante do Unity que atribui características físicas ao objeto, o qual passa a ter massa e por isso vem a sofrer influências de força e gravidade, o que é, em muitas vezes, o suficiente para gerar uma animação natural. Vamos aplicar o Rigid Body à pedra. Selecione o objeto no painel Scene. Abra o menu Component e depois as opções do item Physics. Rigid Body é a primeira opção da lista. O componente é anexado ao objeto e aparece no final da lista do painel Inspector. Porém, para que o Rigid Body funcione, é necessário que o objeto tenha um colisor. A pedra possui um Mesh Collider, mas este não permite que o objeto colida com outros objetos que possuam este mesmo componente. E, além disso, gera um colisor de acordo com a malha do objeto, tornando-o mais complexo. Então vamos optar por inserir um componente de colisão primitivo. Como a pedra não é redonda, vamos escolher o item Capsula Collider e depois fazer os ajustes necessários para que fique em um formato similar ao do objeto. Quando abrir a caixa de diálogo, clique em Replace para que o Mesh Collider seja trocado pelo novo componente. Agora podemos começar a fazer os ajustes necessários para os dois componentes que acabamos de incluir. Acesse as opções do componente Capsula Collider e altere a direção do eixo para Z para verticalizar o colisor. O próximo passo é alterar sua largura e altura para que cubra toda a pedra. Faça com que a grade fique ligeiramente maior que o objeto. Com o colisor devidamente redimensionado, vamos ajustar agora as opções do componente Rigid Body.
Primeiro, certifique-se de que o campo Use Gravity está habilitado, o que é necessário para que o objeto passe a ser afetado pela gravidade, e depois altere a sua massa para 200 para que a pedra torne-se bem pesada. Vamos ver como ficou a animação. As coisas não aconteceram da forma que queríamos. O efeito ficou muito interessante e realístico, mas perdemos totalmente o controle sobre o objeto que, com a gravidade, caiu antes que a animação fosse ativada e rolou pela trilha até cair no precipício, em vez de permanecer entre as pedras para impedir a passagem. Poderíamos usar esta solução se a intenção fosse que a rocha caísse após a passagem do jogador e este deveria evitar que fosse atropelado por ela. Mas este não é o nosso caso. Isto não quer dizer que não podemos atribuir o componente Rigid Body ao objeto, mas sim que isso não deverá ser feito diretamente. Em vez disso, iremos incluir o componente através da programação, que passará a fazer parte do objeto assim que for disparada a animação. Remova o Rigid Body. Agora abra o script jogador. Vamos incluir uma nova declaração no fim daquela que se encontra na função onTriggerEnter. Primeiro, a condição. Se o objeto pedra não tiver o componente Rigid Body, adicionaremos este componente ao objeto com 200 kg de massa. Feche a declaração. Salve o script e retorne ao Unity para verificar as novas regras pelo jogo. Mas antes, selecione a pedra para você poder ver no painel Inspector o momento em que o componente Rigid Body é adicionado ao objeto. Agora sim, temos o controle sobre a pedra. Ela só cai depois que é o contato com o objeto que usamos para disparar a animação e quando se encontra com outros objetos. Não ocupa mais o mesmo espaço e, inclusive, estes são responsáveis por definir como e quando o movimento irá cessar. Em algumas situações, a pedra pode desviar das que estão obstruindo o movimento e descer pelo caminho. Aumentar a massa pode ser uma solução. Outra forma de se resolver isso é incluindo mais pedras ou posicionando-as de maneira que consiga conter a maior. Para finalizar, só precisamos resolver um problema. O som da pedra rolando é tocado mesmo quando está parada. Nós podemos resolver isso pelo script também. Acesse o componente Audio Source do objeto Pedra Grande. Você deverá desabilitar o campo Play on Awake para que o áudio não seja reproduzido quando o jogo começar. Depois abra o script do jogador e inclua uma nova linha a partir da de número 18 e digite nela:
Com isso, completamos o nosso obstáculo e já podemos contar um pouco sobre a nossa história que vem se formando a cada etapa. Um estranho lugar, uma floresta à nossa frente e atrás uma trilha iluminada por tochas que levam até uma cabana misteriosa. Ao tentar chegar até a cabana, descobrimos que existem pedras no caminho que dificultam a nossa passagem e, para piorar a situação, uma rocha se desprende da montanha e cai sobre o local. Como fazer para chegar ao nosso objetivo se o obstáculo parece intransponível e qualquer tentativa pode nos levar para o fundo de um penhasco? Na próxima etapa, iremos resolver qual será a alternativa que o jogador terá para prosseguir e o que acontecerá se ele cair no precipício.